Eu quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou gravando a segunda parte da mensagem Fujam do Vale de Inom, ou do lixão, ou do Geena, ou do fogo do inferno, né? E nós estávamos falando sobre como que nós nascemos em pecados, em delitos e pecados, né? Nós deixamos bem claro aqui que quando nós nascemos, nós já nascemos em pecado, como está escrito em Salmo 51, verso 5. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe, né? Então, quando uma criança nasce, às vezes a gente olha para ela e fala, olha que anjinho, né? Na verdade, está nascendo ali um pecadorzinho, né? Porque nós somos pecadores desde da nossa infância. Eu deixei bem claro também na parte 1 da mensagem que não é porque nasce em pecado, né, que é um pecadorzinho, que se por acaso morre, vai ser condenado, vai ser julgado. Não, de forma nenhuma. Né? A criança ainda não tem consciência de sua fé, não tem consciência de quem é Cristo, não tem consciência que é pecadora. E então, como diz o próprio Jesus em Mateus 19,14, deixe vir as minhas criancinhas e não as impeçam, pois o reino do céu pertence aos que são semelhantes a eles, tá? Então a gente deixou bem claro aqui que uma criança ela não pode ser condenada pelo pecado de Adão, né? Embora nasce pecadorzinha, né? E quando a criança ela vai se desenvolvendo, é que vai junto com ela se desenvolvendo também um exército de sentimentos negativos gerada pela morte, né? E essas características negativas, como eu disse, algumas delas na primeira parte da mensagem, é um grande exército de sentimento negativo que vai se desenvolvendo. E quando a criança vai chegando mais ou menos aos 14, 15, 16 anos, esse exército de sentimentos negativos ganha força dentro dela, né? E vai arrastando ela para o caminho do erro, para longe de Deus, né? Então muitas crianças, após se tornarem adolescentes, 13, 14, 15 anos, algumas delas são arrastadas para o crime, álcool, droga, tráfico, né? Viram bandidos e até criminosos mesmo, né? A gente vê quantos adolescentes hoje, com 14, 15, 16 anos, com arma na cintura, vendendo droga, assaltando, roubando, matando, destruindo, né? Mas esse exército de sentimento negativo já vem desde a infância ali, ó, influenciado pela morte, sendo gerado pela morte na alma, no caráter, né? Aí quando as crianças pegam 14, 15 anos, ganham força total e arrastam ela para a criminalidade. Algumas crianças são arrastadas, né, após os 15, 16 anos para os homossexuais, as meninas para o lesbianismo, se entregam à prostituição e até ficam viciadas em pornografias imundas, né? Hoje, os adolescentes, por exemplo, se você for avaliar mesmo como que está a sociedade, né? Está indo cada vez mais a pior, né? Então, mas esse exército de sentimento negativo já vem sendo gerado desde a infância, principalmente nas crianças que são criadas sem Deus, né? E após aos 14, 15 anos são arrastados muitos para a idolatria, bruxaria, satanismo, né? Para as bruxarias, né? Para as feitiçarias, eles passam a invocar entidades, né? Do mal que eles nem sabem o que é, né? Tem uns que são transformados pelo efeito da morte, que operam em si estrupadores, pedófilos, assassinos em série, homens psicopatas, né? Muitos se tornam tão depravados, sem temor nenhum, que blasfemam de Deus, atacam o nome de Jesus Cristo, rasgam Bíblia, são profanos e odeiam os assuntos divinos, irmão. O que eu vejo de adolescente hoje, quando você convida eles, vem para a igreja, vem participar do grupo de jovem, a expressão facial deles é deformada quando eles recebem o convite de Deus. Então você vê que o interior dele, a morte que impera no interior deles,
gerou tanta coisa ruim, tanto sentimento ruim dentro deles, né, que eles dizem sim para tudo menos para Deus, né? Muitos se tornam tão depravados, irmãos, que são arrastados para as piores práticas que você pode imaginar. Se você for avaliar o interior dessas pessoas, vamos ver que o exército de sentimentos negativos aumentou em força dentro deles, para a destruição deles mesmos, viu? O negócio é muito sério. Esse exército de sentimentos negativos que opera na alma humana, eu chamo de decomposição da alma humana, tá? A morte tem um grande exército de sentimento negativo que opera na alma humana, tá? Vamos dar nome a esse exército, né? Essas características negativas que foi gerada pela morte, né? Na alma humana, no caráter, na personalidade da pessoa. Por exemplo, arrogância, orgulho, prepotência, autossuficiência, homens amantes de si mesmo, que se sentem muito poderosos, né? Tá cheio assim, né? Cheio de pessoas, até na adolescência mesmo, irmão. Você vê tantos adolescentes, às vezes com o nariz empinado, se acha melhor que todo mundo, às vezes já herdou também essa arrogância, essa prepotência, esse orgulho, né? Esse ser orgulhoso do próprio pai, às vezes, ou da própria mãe, já herdou essa característica negativa, né? Muitos crescem, irmão, após 14, 15, 16 anos, começa a se demonstrar, né? Muitos crescem enganadores, mentirosos, traidores, infiéis a tudo e a todos, insubmissos, irreconciliáveis, não perdoam, cheio de ódio, raiva, sentimento de vingança, sempre planejam derramar o sangue dos fracos, né? Tá cheio de pessoas assim na sociedade hoje, tá? Pessoas irreconciliáveis, tá? Pessoas que não perdoam, pessoas que não submetem a ninguém, a liderança, nada. Enfrentam autoridade, enfrentam a polícia, são rebeldes declarados. Estes sentimentos que impulsionam eles a praticarem os erros já vem sendo gerado desde a infância. Tem outros, irmãos, que se tornam avarentos, ambiciosos, cobiçadores, invejosos, ciumentos, adúlteros, altivos, egoístas, né? Muitos fazem até pacto com o diabo para se dar bem na vida, né? São amantes do dinheiro. 24 horas só pensa em ganhar, só pensa no seu bem-estar. Eu quero dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero poder, né? São sentimentos gerados pela morte e que vem trabalhando desde a infância na vida da criança, né? Muitos, irmãos, são covardes, brutos, cruéis, maldosos, semeiam ódio, discórdia, são briguentos, violentos, destruidores de pessoas. Então, a sociedade, o mundo dos homens naturais sem Deus, estão impregnados deste exército de sentimento negativo. Existem muitas outras características negativas que são efeitos da morte, tá? Eu chamo de decomposição da alma humana. Muitos chegam bem próximo do caráter dos demônios e até parece um pouco com o diabo, tá? A Bíblia até chama os mortos, os naturais e sem Deus, de filhos do diabo. João capítulo 8, verso 44, vocês são filhos do diabo e querem satisfazer o que o pai de vocês querem. Está vendo aqui? 1 João capítulo 3, verso 8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. 1 João 3,10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tá vendo? Então a Bíblia, ela dá nome a esses homens naturais, né, que vivem
em práticas terríveis, sem temer a Deus, chama eles de filho do diabo. O estado do homem sem Deus é terrível, morto e em processo de decomposição. Vive nas garras de um exército de sentimentos malignos. Você sem Cristo está condenado e sobre a ira de Deus. Tá? Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, né? Então todos que estão sem Cristo, tá? Tem fama de que vive, mas está morto. Em Apocalipse capítulo 3, verso 1, a gente vê isso aí. Imagine só, irmão, quando a gente olha para o mundo, né? Sabendo dessas realidades, conhecendo um pouco as escrituras sagradas, quando a gente olha para aqueles reis, imperadores, governantes, né? Grandes homens de posições elevadas que já passaram na terra, né? E que estão hoje na terra também. Homens que até têm tronos, andam cobertos de corrente de ouro, vestidos lindos de seda, caríssimo, têm uma bela aparência, porém a Bíblia diz que estão mortos e em processo de decomposição, né? Aqueles grandes homens, imperadores, reis, né? Governantes, homens que ganharam a glória aqui na terra, cheio de glória humana, cheio de louvor humano. Foram homens importantíssimos, ricos, milionários, que tiveram tudo. Tem mansões, irmão, às vezes de 50 milhões, tem carros de quase 1 milhão, tem muito dinheiro na conta bancária, né? São cantores famosos americanos, cantores brasileiros, atores de filmes da Hollywood, homens importantíssimos, irmão. Mas a Bíblia diz que eles estão mortos e em processo de decomposição. O dinheiro pode produzir uma aparência externa linda, mas não pode destruir esse estado morto que há no interior deles. Somente Jesus Cristo, irmão, pode mudar a história de vida desses homens. Mas olha só quantas religiões do mundo, né? Quando você olha para a maçonaria, por exemplo, aqueles homens cheios de continência, né? No grau 30, 31, 32, 33, homens com aparência mesmo de homens, sabe, importantíssimo, né? Os grandes arcebispos aí que usam aquelas vestes lindas, né? E outras religiões também, pagãs aí, vários tipos de religiões, onde você vê aquelas lideranças com roupas bonitas, eles têm toda a aparência de que vivem, mas estão mortos em pecados e delito, né? Jesus Cristo é o único que pode tirar você do estado de morte. Ele é o único que pode ressuscitar você e destruir esse exército de sentimentos negativos que mora dentro de você, gerado pela morte em você. Lucas 19:10 está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tá vendo? Só Jesus Cristo pode mudar a sua história de vida. João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tá vendo? Quer passar da morte para a vida? Também está escrito em João 5:40. Não quereis vir a mim para terdes vida? Em 1 Timóteo 1:15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Romanos 10:13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá vendo? Você que não tem o nome